Boa noite, sejam bem-vindos, então, à aula aberta. Para quem não me conhece, eu sou a Fernanda, né? Um oi para vocês. Vou pedir que a gente está aqui num grupo, né, pequeno ainda, então vou pedir que a gente tenha o benefício de se apresentar. Então, eu vou pedir que você fale seu nome e uma curiosidade sobre você. Então, fica aí de voluntário quem quer Posso começar. começar, então? Vai, Fê, Xará. Prazer, tudo bem? Eu sou a Fernanda Cavenati, sou de Brasília. E, na verdade, uma curiosidade, né? Enfim, eu sou faixa preta de Taekwondo. Inclusive, até agora eu vi que tem uma aluna nossa de uma das unidades que entrou recente. Eu mandei mensagem. E, enfim, sou mamãe do Benício. Oi, E temos hoje, Benício. atualmente, um pouquinho mais de 1.200 alunos ativos com Taekwondo. Então, eu utilizo a arte marcial através como se fosse uma forma de evolução e autoconhecimento. Maravilhoso, prazer, Fê. Adoro esporte, nada melhor para a alma do que o esporte. Muito bom. Quem vai? Posso ir? Vou lá, sequência. Eu sou Samara, sou de Brasília. E curiosidade, eu descobri através aí da minha maternidade que na verdade eu estava projetando nas minhas filhas o desejo de fazer balé. E eu falei, gente, quer saber quem quer fazer? Sou eu. Então, eu sou uma bailarina atualmente, descobrindo outras modalidades. Inclusive, comecei o jazz agora. Adoro as curiosidades. Incrível, Samara, incrível. Quem vai? Eu vou fazer o seguinte, ó, quem falar já chama a outra, mesmo sem conversar. Escolhe o nome e já chama. Tá bom, mas já vou aproveitar então, Fernanda, que eu abri o meu áudio e a deixa tanto da Fernanda, sua xará, quanto da Samara, né? Eu não sou de artes marciais, pelo contrário, já levei uma surra em uma aula de Muay Thai de demonstração da minha irmã caçula. E quanto à projeção, Samara, eu resolvi levar a filha para fazer aquela arte, Krav Maga, que era um sonho meu, mas também botei nela de a gente fazer juntas essas aulas. Eu me chamo Cristiane e moro em Brasília. E aí, então, eu Ok. chamo a Mari. Olá, boa noite para todos e para todas. Eu sou a Mari e vou trazer agora uma curiosidade para vocês. Eu me especializei em algumas culinárias, eu faço cozinho, né, a comida vegana, a culinária vegana, e às vezes eu vou cozinhar, né, na casa de algumas pessoas, em alguns eventos assim, e isso me dá muito prazer, porque eu gosto muito de cozinhar. Cozinhar para mim é acolher as pessoas, é um presente. Então, às vezes eu vou cozinhar na casa de algumas pessoas e eu gosto muito disso. Eu Chama. passo para a Luciana. Olá, boa noite. Meu nome é Luciana. Uma curiosidade sobre mim nossa, difícil, né? Mas que eu sou muito curiosa e eu adoro fazer cursos, então eu gosto de fazer cursos variados. Então, tenho muitos interesses da astrologia para facilitação, enfim, para muitas coisas diferentes, diversas. Passo Chama alguém. para Carol Revoar. Eu sou do Rio de Janeiro e trabalho com a Carol que eu acabei de chamar. Boa, vamos ver se ela está podendo, né? Às vezes a gente está aqui ainda resolvendo algumas coisas. Está tudo bem, quem não puder falar agora, não tem problema também. Leone, então. Vai, Então, Leone. Sou Leone, Brasília, e uma curiosidade é que eu virei estudante, não para algumas pessoas só, Fernanda, virei estudante de psicologia depois de 20 anos de faculdade. Muito bom. Leone já é da casa, já é facilitadora com alma também. Chama quem, Leone? Oi, Sandra Dênia, tudo bem? Eu chamo a Boa Dênia, noite. já que você falou o nome dela, e Sandra, muito bom ver você, viu? Depois Bom de também, 10 querida. anos e 5 meses, nós nos encontramos. Aí. Dênia, Dênia, para se apresentar e falar uma curiosidade.
Boa noite, pessoal. Muito boa noite. Bom, eu sou Dênia, sou de Brasília, e uma curiosidade sobre mim é que eu gosto de escrever. Gosto de escrever crônicas e contos. Essa eu não sabia, Dani, muito boa. Chama alguém, pode chamar alguém. É, eu vou chamar a Sueli, já foi? Ainda não. Sueli. Tem que abrir o microfone. Ativa o microfone. Deixa eu ver aqui. Eu consigo abrir, acho que eu não consigo. Consegue abrir o microfone? Gente, a Sueli é minha mãe. É a primeira vez que ela está no Zoom, então ela não está conseguindo abrir, mas tudo bem. Vai lá, Sandra, enquanto ela descobre ali como é que abre o microfone. Tá bem no seu canto, você está no celular, né? Então acho que você tem que rodar para o lado, assim, ó, para você ver. Aí, conseguiu. Abri. Eu tenho a honra, né, de ser a mãe da Fernanda, que isso para mim não tem nem o que falar. Eu falo para ela que ela é a Não, minha mãe, a melhor. curiosidade é sobre você. Tá. É sobre você, Então, não é mas eu sobre falei, mim. eu sei, e você é a minha melhor parte. Eu gosto muito, muito, muito de pessoas, então eu gosto de costurar, fazer roupa, isso me distrai bastante, Seja bem-vinda, Sueli. tá bom? Chama alguém. Ai, meu Deus. Ai, eu estou perdida. Um celular mais desafiador, A achar. Justine está aí? A A Justine está Ju aí? não. A Ju hoje está em aula, não vai poder estar aqui com a gente hoje. Ah, deixa eu ver uma outra aqui. A Luciana Sucupira. Já foi. Vamos Já chamar a foi? Sandra. Sandra não foi ainda. Vamos. Carol, a Carol chegou aí. Já tinham Carol chamado a chegou. Carol, agora ela chegou. Sim. Tudo Oi, eu bem, achei, gente? então. Não sou eu, não, tá? Desculpa. Oi, Carol. Depois eu passo para você, tá bom? Até calor. Bom, eu sou a Sandra, sou de Brasília. E uma curiosidade sobre mim é isso? Isso, Sandra. Ai, gente, lembrei de uma aqui que para mim é bem curiosa. Uma vez fazendo uma meditação para identificar qual o animal de poder da gente, me veio o meu animal e é bem curioso, é uma tartaruga e diz muito, me diz muitas coisas essa Muito tartaruga. sábia. Então agora a Carol. Boa, Sandra. Sabedoria em pessoa. Boa noite, gente. Então, eu sou Carolina, sou do Rio. Tenho que falar uma curiosidade sobre mim, é isso? Isso, Carol. Ai, gente, que coisa difícil. É, uma curiosidade. Posso falar uma coisa antiga? Não sei, eu sempre falo isso. Mas uma curiosidade sobre mim é que eu fui uma atleta de natação há muitos anos atrás e que hoje em dia eu tenho pavor de piscina por conta disso. Porque é um sofrimento, né? Enfim, não é um sofrimento, mas enfim, foi a melhor fase, eu acho, da minha vida, em termos, né, adolescente, mas com nadando, tendo uma equipe, indo a competições, eu aprendi muito, eu acho que foi uma escolha, eu falo para minha mãe que foi a escolha mais acertada que ela fez na minha vida enquanto adolescente, foi me botar para ser atleta, mas que hoje em dia eu não quero mais nadar, não. Chega de piscina. Enfim, é isso. Bom, Carol. Eu acho cansativo. Minha filha nada muito. Eu sempre acho, meu Deus, eu sempre falo, coitado, gente, coitado. Mas é coisa de mãe, né? E ela ama nadar. Gente, eu acho que André Maia está aqui. Não sei se ele quer falar. Seja bem-vindo, André. Bom, eu sou o André de Brasília. Bom, curiosidade, muito conectado com a arte e cultura aqui da cidade e esporte também.
Obrigada, prazer, seja bem-vindo aqui. Obrigado. Vou ter que, Nosso, de vez em né? quando, ficar off vídeo, porque tem duas crianças aqui comigo, aí às vezes eu tenho, mas vou estar atento aqui. Que maravilha. Fique como você puder. Isso é Tá. algo muito, vamos dizer, característico da facilitação com a alma. Aliás, começando, né, duas coisas muito importantes na facilitação com a alma e que a gente acabou de experimentar. Uma, não existe facilitação com a alma sem conhecer todos os participantes. Isso é muito, muito importante dentro da nossa metodologia, e em muitos lugares isso é perda de tempo, e para nós é o tempo puro, é o tempo sendo, é a facilitação acontecendo. Então, querer facilitar com a alma é querer conhecer pessoas, quem elas são, como elas pensam. Então, isso é muito, muito importante dentro do que é facilitar com a alma. Então, a gente sempre dá um jeito de que essa apresentação aconteça em grupos de 10, 30, 40, 90 pessoas. A gente usa muito do design, porque o tempo também é precioso, para fazer essa apresentação acontecer. Se é numa sala em plenária, né, que a gente chama da forma como está aqui, ou em pequenos grupos. Mas um princípio, né, da facilitação é a colaboração. E a gente só colabora com quem a gente conhece. Então, é muito necessário dedicar tempo para a gente conhecer as pessoas. Então, já vivemos essa primeira experiência, né, do que é facilitar. E segundo, que também é muito importante para a gente, é que nós nos conhecemos de lugares diferentes, que a gente chama de não oficiais, né? Buscamos a disrupção no conhecer. Então, a gente sempre procura por caminhos que não são caminhos confortáveis, mas que traz um pouco do pessoal. Isso, a gente está falando de grupos de pessoas, vamos dizer assim, com profissões diversas, inclusive ministros e políticos, né? A gente atua muito na esfera pública e a gente sempre traz esse lugar do pessoal. Então, é algo muito também que a gente já viveu aqui dentro do que é facilitar com a alma. Bom, a aula de hoje ela é uma forma de experimentar a metodologia, e então a gente vai fazer algumas atividades e também uma forma de conhecer, né, o que é a formação de facilitadores com a alma. Então a gente tem dois momentos. O primeiro momento onde a gente vai experimentar a facilitação com a alma, e no segundo momento onde eu vou apresentar para vocês, né, o que é a formação e por aí vai. Então, essa é mais ou menos a intenção para hoje. E aí a conversa dentro de uma sala de facilitação com a alma, ela é livre e não precisa levantar a mãozinha. A gente tem um recurso aqui que, mas assim, quero falar. Fê, deixa eu falar. Fê, isso chegou para mim, então é só abrir o microfone e sinalizar que quer falar. E é um diálogo. Eu vou falar bastante hoje, porque a minha intenção é passar para vocês alguns conceitos, mas vou ficar muito feliz com a interação de todos. Então, vou compartilhar com vocês aqui a minha tela e me digam se estão visualizando. Sim. Sim. Então, bora lá. Facilitadores com alma aqui que temos é a Leone só, né? Que já fez a formação. Eu e você, né, Leone? Estamos aqui hoje. Nós todos novatos. Dênia, já trabalhei. Sandra é da comunidade, mas é do Clube do Livro, maravilhosa. Já ensaiou várias vezes, espero que dessa vez esteja chegando a hora. Sei que você está fazendo aí o mestrado. Mas vamos indo. A Mari, que é a mais nova integrante da Alma, né, como apoio. Hoje ela está fazendo a parte de atendimento, mas é uma super facilitadora com a Alma também. E vai participar da formação. Então, vamos seguindo aqui. Eu acho que eu vou ter que parar aqui um pouquinho, porque eu vou ter que compartilhar com áudio. Eu vou passar um vídeo para vocês. E aí, para assistir o vídeo, eu vou pedir que vocês sentem de uma forma bem confortável e tentem olhar o vídeo, né? E sentir o vídeo. Então, eu vou começar aqui. Tá? Vamos ver se vocês vão ouvir o áudio. Tá ok o áudio? Sim.
Alguém já conhecia esse vídeo ou esse grupo de dança? Eu gosto muito de pensar a facilitação como a arte, como a dança, né? Uma curiosidade sobre mim é que eu sou uma pessoa que gosta muito de arte, arte abstrata e danças, e coisas que a gente não consegue muito explicar. E eu acho que a facilitação com a alma, ela está muito conectada com essa dança que é bonita, mas incomoda, porque eu não sei o que é, eu não sei para onde vai, eu não consigo definir muito bem. Então, acho que a arte e a dança são coisas que se conectam muito com a forma como eu me conecto com os grupos e como eu convido as pessoas a estarem dentro de uma sala com facilitação com alma. Então, ao mesmo tempo que a gente deve olhar o grupo com curiosidade, vai também causar um estranhamento, né? Que a gente tem essa curiosidade. Então, esse vídeo eu gosto muito, é sobre o movimento do ar, né? E ele traz alguns elementos da facilitação com alma, que são as pessoas, o próprio movimento da dança e o design, né? Que é a forma. Então, a gente tem ali a música, que é design, a gente tem a luz, que é design, a gente tem o tecido, né? Então, é uma interação, né, entre movimento, pessoas e forma. E isso é o princípio, a base, né, as premissas da facilitação com alma. Então, eu gosto muito, muito desse vídeo. E uma segunda coisa que é importante a gente ter a partir do contato da formação e da metodologia é a experiência. A gente está sempre buscando criar um contexto de experiência para o grupo. E a experiência, ela, de certa forma, a gente não tem como controlar. Tem um texto maravilhoso do Jorge La Roça Bondia, não sei quem aqui conhece, já estudou pedagogia, né, na área de educação. É um texto que muito me convida a olhar a experiência a partir do não controle, né? Então, a experiência é o que acontece, né? É o que chega, é o que vem. A experiência do dia de hoje, aqui nessa aula, que a Cris vai ter, a Sandra vai ter, a Renata ou a Dene, é completamente diferente. Porque a experiência, ela é o que eu estou falando e propondo, que vai interagir com o que você já tem, com o seu repertório, com o seu caminhar, com a sua experiência de vida. Então, o que vai chegar na Sueli, o que vai chegar na Leone é completamente diferente. Então, quando a gente está dentro de uma sala facilitando, por mais que os convites sejam super assertivos, super bem desenhados, o design, o framework que a pessoa vai ter que preencher está super bem feito, a experiência que ela vai ter é completamente diferente da experiência do colega. E isso a gente não tem como controlar. Para mim, isso é a magia da facilitação. Para outros é o desespero, porque a gente não sabe o que vai acontecer, qual é o resultado. E aí, da experiência, a gente chega no que para nós também é muito interessante, que é o resultado. O que é o resultado de uma experiência? É o que acontece com a Mari, com a Fê, com a Cris, com a Sandra. E aí, o facilitador ou a facilitadora, ele tem ali como missão retratar para quem contratou a gente o que aconteceu. O que aconteceu com aquele grupo? Eles colaboraram sim, eles colaboraram assado, eles falaram isso, eles falaram aquilo, o que eles aprenderam, o que eles não aprenderam, o que eles reclamaram. Então, nós somos uma espécie de canal de comunicação entre o que acontece numa sala facilitada e quem contrata a gente. A gente é um meio para que as coisas aconteçam. Então, passando um pouquinho, né, no texto do Jorge Bondia, que é maravilhoso, vou mandar para vocês por e-mail quando eu mandar os materiais dessa aula, ele fala isso, que experiência, e aí ele usa várias línguas, né, para falar é o que acontece. E se experiência é o que acontece, não adianta a gente controlar o que o outro vai viver ali dentro. A gente só tem a missão de fazer bons convites, né, de ofertar uma boa experiência. E aí observar o que aconteceu com a pessoa, com curiosidade e interesse. Uma outra
coisa que eu quero trazer aqui como quebra de paradigma total. Informação não é experiência. A gente lotar a pessoa com um monte de conteúdo, um monte de atividade, um monte de dados, não vai garantir uma boa experiência. Talvez ali os perfis mais analíticos vão ficar mais tranquilos, porque, né, é satisfatório para quem é dos números, dos métodos, ter conteúdo. Eu sou bem conteudista, né? Eu gosto de conteúdo, eu gosto muito de ler. Mas eu entendo que ler um livro é diferente de vivenciar o livro. Não é a mesma coisa. Eu leio um texto e vivenciar um texto. Hoje mais cedo, eu estava fazendo uma palestra para um grupo de gestores e a gente está falando justamente sobre competência. Por mais que eu saiba sobre algo, por mais que eu tenha as habilidades para fazer aquilo, se eu não tenho a atitude para fazer, eu não sou uma pessoa competente. Então, informação sozinha não garante a experiência, né? Se você pegar os estudos do William Glasser, não sei quem é que conhece, que estudou como a aprendizagem acontece, ele fala 90% do que a gente aprende, do que a gente internaliza como aprendizado, está em ensinar para alguém, em demonstrar aquilo para alguém, em praticar aquilo. Então, informação sozinha não garante uma experiência. A gente precisa o quê? Sentir a experiência, viver a experiência. Faz sentido para vocês? Como é que chega aí? Então, vamos seguindo. Se alguém quiser comentar. E aí a gente chega no Kaplan, que é um grande mestre na facilitação com alma, uma grande inspiração. Inclusive, o nosso Clube do Livro é sobre o livro Artistas do Invisível do Kaplan. Recentemente tive a oportunidade de estar na sala com ele e foi maravilhoso perceber a coerência, né, desse ser humano, né, que entende que nada, a experiência, a aprendizagem, pode ser doado. Eu não posso passar a minha experiência para vocês. Eu não posso passar o meu aprendizado para vocês. Mas eu posso trazer convites para que você descubra qual é a sua experiência, o que você quer aprender, como você quer aprender. E isso é muito a base da facilitação, que diferencia um pouco ou muito da educação tradicional, que nem é mais, em muitos lugares, conduzida dessa forma, onde existe uma pessoa que sabe e outros que aprendem. Né? Hoje em dia já é muito mais, vamos dizer assim, horizontal, vamos dizer assim. Eu vejo muito na escola da minha filha, tanto que isso já está mudando, né? O tanto que as pessoas já estão promovendo trocas até de adulto com criança, né? Hoje em dia todo mundo sabe muita coisa. E é muito respeitoso você levar em consideração o que cada um sabe. Porque pensa, se a gente fosse promover uma facilitação aqui agora sobre determinado conteúdo, se a gente tivesse que fazer alguma solução, eu sei de uma parte, sei de algumas coisas. Imagina a força desse grupo para resolver algo. Se considerar o que sabemos, a idade que temos, de onde viemos, o que já vivemos, onde estamos. Nanda, posso fazer só um Itamar, comentário sobre isso que você tinha pode. comentado da experiência? E eu estudei um pouquinho do Círculo de Construção de Paz, e tem muito disso, né? Assim, dessa sabedoria do coletivo, e aquilo sempre ressoou em mim, assim, fazendo muito sentido. E aí, recentemente, eu li o livro do Monge e o Executivo, não sei se alguém já teve a oportunidade de ver, e ele tem uma passagem que ele fala assim: nessa sala a gente tem muitas pessoas com várias idades. Então, se você tem 50, você tem 37, você tem, sei lá, 80, e somadas essas idades, olha a riqueza que a gente tem. A gente tem mais de 3 séculos de experiência, de acúmulo de vivências, e isso é que faz com que exista potência, né, no trabalho coletivo. Porque a gente não está falando de um indivíduo, a gente está falando de um coletivo potente, né, assim, de conhecimento e de possibilidades. Aí a Kay Prentice tem uma frase que ela diz assim: nós somos aqueles por quem esperávamos. Nesse sentido de acreditar
que quem está naquela roda, quem está naquele grupo, tem total condição de encontrar as próprias respostas, né? Isso, assim, me deixa tão feliz, me entusiasma tanto que eu falo, gente, a gente não precisa saber de nada, né? A gente precisa estar junto para descobrir. É isso. Ai, lindo, lindo, Samara, eu adoro essa frase. E essa frase me fez lembrar uma outra que também eu carrego comigo, que é: o grupo é mais inteligente que a pessoa mais inteligente do grupo. Não tem como uma pessoa saber tudo. Não tem como. Então é muito, muito importante. A questão é como a gente pratica isso, né? Que é o mais difícil. Como que a gente abre mão dos nossos saberes ou como para escutar os outros saberes. E isso é a magia da facilitação, né? Isso é a prática da facilitação, é garantir ou criar um contexto onde todo mundo possa falar, onde todo mundo possa propor, né, onde todo mundo possa apresentar uma parte da verdade, e aí, juntos, conseguirem construir caminhos, resultados, no plural, né, que é muito, muito importante, porque às vezes a gente está em busca de um resultado, ou o contratante quer um resultado, e, na verdade, você pode entregar para ele vários caminhos, né, vários resultados, e aí ele decide quando e quais vão ser, né, aplicados e feitos. Então, vamos seguir mais um pouquinho. Então, espero que vocês vivam aqui a experiência de vocês, com o repertório de vocês, e depois vocês contem para a gente como é que foi a experiência de estar aqui na sala, né? Eu vou ter o maior prazer em escutar e receber esse feedback. Bom, agora a gente vai se apresentar de novo, só que em trios. Eu vou separar vocês em trios. E vocês vão escolher uma dessas perguntas para falar um pouco mais sobre você para as pessoas que você vai estar na sala. Então, para quem nunca esteve numa sala separada, vocês vão receber um convite, e aí vocês vão clicar nesse convite, e aí vocês vão para uma outra sala com mais duas pessoas, e vocês vão conversar sobre essas perguntas. Escolha uma, porque o tempo vai ser curtinho, vão ser só 6 minutos. E cuidem, né, do tempo para que todo mundo possa falar. São 6 minutos, são 3 pessoas, 2 minutinhos para cada uma. Então, cuidem para serem sucintos, né, na sua resposta. Combinado? Vou separar vocês aqui, então. Nós somos em quanto? 14. Pronto. Vou colocar aqui 6 minutinhos. E aí, não se preocupem com a volta, que quando acabar o tempo, vocês voltam automático para essa sala principal, ok? Então, é só aceitar o convite. Vou parar. Volta, Luciana. Estamos voltando. Voltou, mãe, já voltou aqui para a sala principal. É automático e o melhor de tudo, volta todos os pedaços, não fica nenhum lá. Você não me ligou, não, viu? Eu estou aí? Tá. Liga sua câmera, se você conseguir. Se você quiser ver a gente, passa o celular assim para o lado, que dá para ver tudo. Vamos aqui esperar o pessoal voltar. A gente que ainda está lá, aproveitando os 60 segundos finais. Voltamos, rapidíssimo. Mais um pássaro. Muitos monstrinhos na sala? Poucos monstrinhos. A gente foi por outras coisas aqui, as perguntas que a gente escolheu. Frases Os poderosas. monstrinhos adormecidos. Que bom.
Vamos seguir aqui então mais um pouquinho. Esse também é mais uma forma, né, da gente conectar o grupo. E isso é extremamente importante dentro da metodologia, essa etapa inicial, o tempo todo, tá, gente? Eu vou nessa aula fazer o seguinte, que é a mesma coisa que eu faço na aula de formação. A gente vive a experiência como participante para entender o que que o participante vive, mas como a gente está numa formação, a gente precisa fazer o entendimento, né? O download do que isso por que que isso existe, o que que isso intenciona. Então, esse primeiro momento, quando o grupo se forma, mesmo o grupo que já trabalha há muito tempo junto, é importante o grupo se conectar de um outro lugar. Às vezes tem pessoas que trabalham 4, 5 anos juntas e não tem noção de que a pessoa toca teclado, ou de que a pessoa é uma bailarina profissional, por exemplo, porque nunca teve tempo nem contexto para conhecer, né, essa parte da pessoa. E vários estudos mostram de colaboração que a colaboração genuína ela acontece quando há vínculo. E o vínculo ele acontece quando há conhecimento, né? Então, os conflitos também. Quanto mais vínculo, mais conflitos. E aí a gente precisa também aprender como ter conflitos interessantes, né? Porque o conflito ele é interessante, ele é necessário para a gente evoluir. Mas isso é uma outra conversa, né? Então, vamos seguindo aqui mais um pouquinho. Bom, agora a gente vai entrar nas 3 bases que eu tinha falado da facilitação com a alma. E aí, individualmente, eu vou fazer um convite, vou fazer 3 convites para vocês. Primeiro, que vocês escrevam no papel, como a gente tinha pedido um papel e caneta, quem facilita a sua vida hoje? E como que essa pessoa facilita a sua vida? O que que ela faz, né, praticamente para facilitar a sua vida? Então, rapidinho, vai ser 1 minuto só para a gente não ficar aí pensando muito. Quem é essa pessoa que facilita a sua vida e o que que ela faz para facilitar a sua vida? E aí é para responder, Fernanda? Não, Para só você no registrar, grupo? Só registrar. só registrar. Samara, eu fiz jazz muito tempo também, eu adoro dançar. Estou na terceira aula, tá? Mas assim, Ah, não. gostei, achei interessante. Mas compromisso público, falar é muito importante, motiva a gente a continuar. Então, quem facilita a sua vida hoje e como que ela faz isso, né? Como que a pessoa facilita a sua vida? Pode pensar, mas é legal registrar. Bom, passou 1 minutinho, a segunda pergunta, né? Pense um objeto que te faz muito feliz e que, de certa forma, facilita a sua rotina. Não vale o celular, tá, gente? Celular e computador é algo que já não conta mais. A gente não consegue mais viver sem, então ele não é um objeto. Pense num outro objeto que fala assim, nossa, isso aqui realmente facilita a minha vida e é muito bom, assim, muito bom eu ter ele por perto. Objeto mesmo. O meu, vocês podem ver, é cafeteiro. Bom, e por último, eu vou pedir que você escreva, e aí livremente, o que que te inspira, né? O que que faz a sua alma pular de alegria, ficar feliz, que te encanta. Mais 1 minutinho.
Bom, eu queria abrir para uma pessoa falar, depois se vocês quiserem colocar no chat, vai ser ótimo, mas eu queria abrir para uma pessoa contar para gente quem facilita o objeto e o que te inspira. Posso ser eu? Vai, Sandra. Tem um monte de gente que facilita a minha vida aqui, veio vários nomes, mas a que mais facilita é a minha secretária, que cuida da gente aqui em casa, ela faz tudo para a gente ser cuidado, então é uma pessoa muito especial na nossa vida. O objeto que facilita a minha vida é o meu caderninho de anotações, nesse mundo conectado, que a gente faz um monte de coisa no computador e tudo está no celular ou no computador. Ter essa segurança de que eu tenho aqui um lugarzinho para fazer algumas anotações de coisas importantes, reflexões, facilita. Eu adoro depois voltar para esses conteúdos, ver as anotações, eu escrevo desenhando, então isso é algo que facilita e é afetivo também. E o que me inspira, eu acho que eu sou uma pessoa que atualmente tem vivido assim a diversão e o prazer dos encontros e das trocas. Tenho oportunidade de viver isso assim muito presente no meu dia a dia, no meu trabalho atualmente também. E isso me inspira porque gera um espaço de uma reflexão que é sempre maior do que eu teria sozinha. E muitas vezes eu saio transformada dessas conversas e dessas trocas, e eu acho que isso tem tudo a ver com facilitação. Eu adoro estar nesse espaço e eu saio de fato transformada desses momentos. Fiquei curiosa para saber qual que é seu trabalho, Sandra. Eu atualmente trabalho com educação, eu trabalho na Caixa, mas eu trabalho na escola de um tema que é a corregedoria, e a gente tem feito muitos trabalhos em grupo, com grupos de capacitação, de desenvolvimento de habilidades socioemocionais, então tenho tido oportunidade de fazer facilitação junto com esse grupo lá da minha área. Maravilhoso o trabalho da Sandra, gente. Muito bom, né? Então, espero que tenha sido um bom exercício para vocês. E por que, né, trabalhar essas três perguntas? Eu vou passar aqui um pouquinho. A facilitação com alma, ela tem três bases. Já eu volto aqui nesse outro. Quero mostrar uma imagem para vocês. Essa daqui. E por que essas três perguntas, né? A facilitação com alma, ela tem três bases que nos ajudam a entender a forma como a gente atua. Então, essa imagem, ela traduz um pouco essas bases, se conectam com essas três perguntas. Então, quando eu estou falando de do objeto, né, que facilita a minha vida, estou falando dessa imagem colorida que não tem uma borda, tá vendo? É como se ela fosse uma massinha de modelar. E ela representa, na facilitação com alma, o design. O design, ele pode ser modulado. Então, tudo que for forma, tudo que for objeto, tem a ver com esse design que facilita. Então, por exemplo, hoje o computador é um objeto que facilita a nossa interação aqui. Sem ele, a gente não conseguiria fazer esse encontro remoto, por exemplo. Né? O celular, do mesmo jeito. A cadeira que a gente está sentada também é um design. A caneta que a gente está escrevendo facilita o registro das informações. O caderno, do mesmo jeito. Então, dentro da metodologia, quando a gente está construindo os roteiros de encontro com o grupo, a gente tem que pensar quais são as formas, qual é o design. São cadeiras circulares, são mesas redondas, são mesas quadradas, a sala é ao ar livre, vai ter caderninho, vai ter brinde, vai ter caneca, vai ter comida, vai ter música. E o design, ele pode ser modulado
de acordo com a experiência que a gente quer proporcionar para o grupo. Então, estudar o design, estudar a interação da vida com o design é muito importante. E aqui a gente tem um grande mestre, que é o Donald Norman. É um senhorzinho também maravilhoso, que foi designer na Apple, e ele tem um livro chamado Design do Dia a Dia. E dentro da metodologia, a gente traz o design emocional, que é o design proposto pelo Donald Norman, onde ele fala que o design facilita a nossa vida. E a gente precisa utilizar, né, essa informação a favor do comportamento que a gente quer desejar. Então, por exemplo, quando eu peço para vocês trazerem um papel e uma caneta, eu estou facilitando o registro das informações, do que ficar à mercê de vocês terem um papel e uma caneta por perto ou não. Então, eu já mando uma mensagem dizendo, olha, tragam papel e caneta, ou não, tragam post-its, ou não, tragam uma plantinha, a gente vai precisar fazer uma atividade com uma planta. Então, o design, ele é importante e ele é sempre intencional. O design nunca é neutro. Ele nunca deve simplesmente estar ali por estar ali, né? Uma sala facilitada com alma é uma sala construída. A gente precisa pensar em detalhes. Então, aqui é essa forma colorida. Quando a gente está falando dessa forma na cor preta, que é mais rígida, e no sentido ela tem uma forma muito bem definida, ela tem limites, nós estamos falando do comportamento. O comportamento, ele está conectado com a pergunta, o que te inspira? É muito individual. Estudar o comportamento humano e entender o comportamento que inspira cada pessoa a agir daquela forma, também é uma premissa da facilitação com alma. A gente entender por que aquela pessoa está calada, por que aquela pessoa está falante, por que aquela pessoa está sempre trazendo informações negativas, por que aquela pessoa está sempre trazendo informações positivas. Entender o contexto a partir do comportamento. E essa parte branca, sem bordas, sem definição, sem, vamos dizer assim, forma, é a alma. É a facilitação com alma. Que é o quê? É essa pessoa, ou é esse lugar, é esse invisível que facilita tantas coisas e a gente não consegue nem definir em palavras. Então, você pega a Sandra, trouxe a... Qual é o nome da pessoa que trabalha na sua casa, Sandra? Edna. Trouxe a Edna. A Edna, eu entendo que eu tive uma Joana na minha vida, que eu sei que você tem uma filha, né? A Joana foi comigo bastante tempo, minha mãe está aqui para saber. Não há palavras que definam o que a Joana foi na minha vida. Então, ela facilitou muita coisa para mim, para minha mãe ali, ajudando a gente num período muito importante da nossa vida, durante 12 anos. Então, esse facilitar, ele muitas vezes não tem borda, não tem nome, não tem classificação, não tem preço. São sutilezas e os invisíveis da vida, que facilitam, é um abraço, é um carinho, é um olhar acolhedor. Então, isso também é algo que está na sala da metodologia, mas que a gente precisa estar lá para sentir. A gente precisa se conectar com o grupo verdadeiramente para sentir. A gente precisa ter interesse nas pessoas que estão ali para saber perceber esses invisíveis que estão dentro da facilitação com alma. Estamos juntos? Como é que chega essa informação para vocês? Muito sentido, tudo isso. Então, deixa eu voltar aqui um pouquinho, que eu quero entrar numa outra coisa que é muito importante quando a gente está falando de facilitação e muito a forma como o nosso cérebro entende as coisas. A facilitação, ela ainda é algo, apesar de ser muito antiga, né? Carl Rogers fazia isso lá, acho que nos anos 50, né? Não sei nem dizer quanto tempo. Ela está nas instituições, nas organizações, no segundo setor há muito tempo. Mas, recentemente, ela, em 2020, com a pandemia, ela ganhou muita projeção.
muito. A gente teve que aprender a trabalhar aqui dentro desses computadores e o facilitador foi uma peça fundamental. Gente, em 2020 e 2021 eu trabalhei muito, muito. Foi, assim, muito impressionante a força que a facilitação ganhou nesse período e tem ganhado desde então. Antigamente, a gente nem entrava em licitações, facilitação. Era a Dênia está aqui, que trabalha com isso, era instrutoria, era mediador. Hoje não, é facilitação. Você entra no LinkedIn, tem trabalhos para facilitadores. Isso não existia há 10 anos atrás. Há 5 anos atrás não existia. Escrito facilitador, cargo de facilitador, não existia. Então, ganhou muita projeção. Só que ainda assim é muito difícil explicar, as pessoas entenderem porque é muito novo. E tudo que é muito novo, dentro do que é maior, né, vamos dizer assim, dentro do que é o público maior, ainda é difícil de explicar. Então, eu gosto muito de explicar o que não é facilitação. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela de novo, para a gente entender o que não é facilitação e o que não é facilitação com a alma. Controlar as pessoas para que elas façam exatamente o que a gente quer não é facilitação com a alma. Eu dizer assim, ó, agora todo mundo vai escrever aqui nesse caderno 3 soluções. E a pessoa falar, não quero. Ou ela começar a conversar e ninguém registrar nada e você ficar, gente, vocês não estão registrando, vocês não estão registrando. E o grupo está lá, numa conversa maravilhosa, produtiva, e você conectado com o registro. Então, facilitar não é controlar, não é colocar todo mundo dentro daquela caixinha que você construiu. Muito pelo contrário. Então, vamos lá. Não é colocar o grupo dentro da minha programação, do meu roteiro e das minhas certezas. O roteiro e a programação ela é construída para dar segurança para a gente e para nos orientar. Mas a partir do momento que eu estou com as pessoas, são pessoas vivas, eu preciso virar um observador para ver se o meu roteiro está fazendo sentido com o que está acontecendo. E o tempo todo eu ir ajustando o meu roteiro ao que está acontecendo na sala. Então, coisas do tipo, eu acho que vocês deveriam fazer isso, vocês deveriam ir para esse lado e não para esse que vocês estão indo, vocês deveriam escolher a opção A e não a opção B. Que tal se vocês definirem? Então, isso são frases de quem está tentando controlar e não facilitar. Manipular, né? Gente, sigam esse caminho, vão para esse lugar. Frases desse tipo. Eu penso que essa planilha funciona mais se fizer isso. Uma vez o grupo escolheu esse caminho e deu isso. Acredito que assim. Então, coisas que nós vamos querer fazer porque a gente vai querer cumprir o tempo, a gente vai ter pressa, a gente vai ver que o grupo está muito enrolado, que o grupo está desviando do conteúdo, e a gente vai querer controlar, a gente vai querer manipular. Isso não é facilitação. Facilitação é pura observação. Pura observação. Facilitação é observar e fazer convites. O resultado do nosso observar e fazer convites, ou de fazer convites e observar, é que é a facilitação. O grupo sabe onde eles precisam chegar. A gente, através do design, ajuda, facilita que o diálogo aconteça. Então, por exemplo, um design que não é controlar, mas que ajuda, e que também não é manipular. Quando a gente faz uma pergunta numa sala com 30, 40, 10 pessoas, sempre existe uma, duas que são mais comunicadoras e falam com mais facilidade. Então, um bom design, para garantir que todas sejam ouvidas, é eu falar, eu vou fazer uma pergunta e durante o primeiro minuto eu vou pedir que vocês escrevam individualmente. Todo mundo pensou sozinho. Segundo design, agora eu vou pedir que vocês compartilhem duplas, e depois em trios, e depois em quartetos. Eu dei a chance de todo mundo falar. Então, isso é design, mas eu não disse, ei, você e você que falam muito, vão lá para o final da fila e fiquem caladinhos enquanto os outros vão falar.
Isso é um modelo de educação que eu vivi. Vocês viveram? Eu vivi. Fulana, você é muito faladeira, fica quieta e deixa os outros falarem. E aí aquela pessoa que estava, né, colocando para fora aquilo que é importante começa a virar uma pessoa calada e vai para o mercado de trabalho calada, né, com uma habilidade que ela tinha maravilhosa, não é inclusive. Né? Então, é como se fosse uma educação, né? Eu estou educando a pessoa para falar na hora dela, mas eu estou educando a partir de cima para baixo, não com a ajuda do design, que é horizontal. Eu tenho que ser mais persuasivo nesse meu convite, não coagir, mas persuadir. Percebem a diferença? A persuasão, ela é um convite inteligente, né? Ela é um convite atrativo e atraente. A coação, não, ela encerra a conversa. Ela não dá margem para o diálogo. Então, é muito importante a gente não manipular. Facilitar é justamente aquela espiral do vídeo que eu passei para vocês no início. É uma dança. E ela não tem começo, meio e fim. Né? É um lugar que você cria, onde as pessoas entram para dialogar, criar, colaborar, imaginar juntas. E dali você vai tirando novidades, inovações, dúvidas, perguntas, sabedoria, né? Você entra numa espiral de potência, energia e criatividade infinita. Mas isso só é possível quando você, de fato, acredita que o grupo pode criar essa espiral infinita de possibilidades. E aí, claro, como é que a gente tangibiliza isso? Design. Então, você está ali 3 horas, o grupo dialogando sobre várias questões do problema que eles estão enfrentando e buscando soluções. O seu convite é grupo, estamos há 2 horas conversando e dialogando sobre várias questões. Talvez fosse interessante a gente parar um pouco agora para organizar as ideias. Como vocês gostariam de organizar as ideias? Qual é a melhor forma da gente encontrar uma forma de sistematizar o que já foi conversado? Então, convites. Convites. O grupo pode falar, a gente não sabe. Aí você volta no seu roteiro e fala, eu tenho 2 ferramentas. Vocês querem aprender essas 2 ferramentas? É uma sugestão. Aí você apresenta a ferramenta. Então, é sempre um preparar antes para soltar quando você está com o grupo. Mas, ao mesmo tempo, quando o grupo precisa de você, você está ali, pronto, com sugestões, com repertório, né, para ajudar o grupo, para facilitar a tomada de decisão do grupo. Juntos, são 8h07, eu quero saber se a gente segue até as 9, a gente vai até as 9 hoje, ou se a gente faz uma pausa agora de 5 minutos, e aí a gente termina um pouquinho antes. O que vocês preferem? Vou pedir uma coisa, pensem individualmente. E aí, quando eu falar já, coloquem no chat o que você individualmente deseja agora, né? Então, vou contar parar ou continuar, tá? 1, 2, 3. Estamos empatando. 5. Acho que ganhou continuar. Me ajudem aí com os números, que não é uma habilidade muito desenvolvida na minha pessoa. Parar, parar. Acho que é continuar ou deu empate? Continuar. Continuar. Então vamos. Se a gente ficar mais cansado daqui a pouco, a gente para. Outra coisa importante, né? Quando a gente está falando de tempo na facilitação ou mesmo numa capacitação, o nosso limite de prestar atenção, ele vai aí de blocos de 20, 25 minutos. Então, é muito importante a gente fazer pausas, a gente parar para respirar, entre uma atividade e outra, a gente fazer debriefings, né, conversas, e respirar mesmo, né? Porque isso é a forma que a gente tem também de deixar o nosso cérebro trabalhar na melhor condição, né? Não estender 4 horas de facilitação seguida, ou 2 horas de facilitação seguida, sem parar em nenhum momento. Aqui algumas
perguntas, né, que podem ajudar a gente a facilitar de uma forma mais espiral, mais sistêmica, né, e também mais inclusiva, né? O que que vocês fazem, como vocês fariam, conta mais sobre isso. Então, ser curiosa, né? Deixa o grupo te dar as respostas. É mais perguntas e menos respostas. Diferente, eu falo muito porque eu sou professora, né? E também sou facilitadora. E aí, quando eu estou na professora, eu sou a tagarela. Falo pra caramba. E na facilitação eu quase não falo. O grupo fala muito, né? Então tem uma diferença muito grande, né? Muito grande. O ruim, eu falo que o ruim é quando a gente gosta muito do grupo e muito do problema do grupo e a gente quer ser grupo, né? Então é muito importante nesse momento você também ter os seus pares, né, para te ajudar. A Justine, que faz muito parceria comigo, ela fala, Fê, tá apaixonada, vai lá fora beber água, tá apaixonada, vai lá fora beber água. Porque eu entro num lugar de paixão, né, de buscar a solução junto com o grupo. Então, o tempo inteiro, quando a gente está falando em entender o grupo, a gente está buscando alguns conhecimentos. Então, quando a gente está na fase de mapeamento inicial, que a gente conheceu o grupo, a gente está buscando entender quais são as alegrias desse grupo, o que que move, quais são os desejos que movem esse grupo e quais são os valores. Porque saber essas informações ajuda a atrair o grupo para o comportamento que a gente deseja, que é o comportamento da colaboração. Entender também essas informações ajuda a entender o que que afasta o grupo desse comportamento. Então, quais são as crenças desse grupo ou desses indivíduos? Às vezes existe uma crença, e em muitas empresas, de que a colaboração não funciona, de que trabalhar junto é uma perda de tempo, não dá certo. É melhor cada um trabalhar no seu e vida que segue. Então, quais são os medos e quais são as dores? Porque às vezes a gente pensa, é simples, a gente cria um workshop, uma oficina, as pessoas estão lá e elas vão colaborar. E não vão. Existem crenças, medos e dores que impossibilitam elas de dar opinião. Então, um ambiente, por exemplo, que não é seguro, às vezes eu já dei minha opinião e não foi muito agradável, eu fui julgado ou eu fui agredido por conta da minha opinião, eu não dou mais a minha opinião, por exemplo. É um lugar que dificilmente alguém vai ouvir a minha voz. E isso acontece muito dentro dos grupos, né? Que a gente tem falado muito sobre segurança psicológica. Esse lugar, existe segurança psicológica para eu ser quem eu sou? Mesmo que a minha opinião seja contrária a todo o grupo? Às vezes o diálogo não é possível, porque não existe curiosidade do outro lado, apenas julgamento. Então a gente tem que entender, porque senão o nosso workshop, a nossa oficina não vai funcionar. Né? Então, a gente vai ter que ser muito inteligente no design, né, no desenho dessa oficina, para garantir, né, que essas barreiras sejam cuidadas, sejam respeitadas. E, ao mesmo tempo, entender o que que move, né? Muito se fala sobre engajamento na facilitação. E o engajamento das pessoas, na maior parte das vezes, não está conectado com o lado financeiro. Está conectado com isso aqui, alegrias, desejos e valores. Então, descobrir isso também é muito potente. E aí, para descobrir, para fazer esse mapeamento, a gente usa muito das nossas entrevistas individuais, formulários anônimos e mapeamento de vieses e hábitos, que é a parte onde a gente usa das ciências comportamentais, dentro da formação. Fernanda, deixa eu tirar uma dúvida. Pode Eu falar. poderia usar, por exemplo, uma pergunta dessa que te faz feliz, que te traz alegria no seu dia, como uma forma de mapear, assim, num quebra-gelo? Ou não, Com ela certeza. precisaria ser uma coisa mais estruturada, né? Olha, Samara, excelente sua pergunta. A simplicidade, ela é muito poderosa. Não é o simplório, mas a simplicidade. Existe um case na Alma que é muito interessante, uma facilitação que eu fiz junto com a Mônica Ribeiro para 11 altos executivos do governo. Eles estavam todos de terno, executivos assim, ó, que auxiliam ministros. E era uma oficina de 3 dias, onde eles iam ser preparados enquanto grupo
para irem para fora do Brasil fazer um curso internacional, e a nossa meta era que eles criassem conexão entre eles para que eles fossem fortes enquanto grupo lá nessa universidade. A primeira pergunta, e eles estavam de terno e gravata, era, não sei se dá para ver um coraçãozinho que tem aqui atrás de mim, aqui em cima tem um coraçãozinho vermelho. A gente tem um que é maior, assim. A gente levou esse coração, que ele é uma almofada, para dentro de uma sala com altos executivos. E a primeira pergunta, o check-in inicial era: o que faz o seu coração pulsar? O que faz o seu coração pulsar? Foi 1 hora de conversa com 11 pessoas, muito sincera e muito autêntica, do tipo: meus filhos, minha esposa, meus pais, o amor que eu tenho pelo país. Coisas desse tipo surgiram. E foi um ótimo quebra-gelo. E a partir daquele momento não existia mais cargo, existia nomes de pessoas. É um dos cases mais bonitos que eu tenho, e eu nunca me esqueço, e aquilo me fez ter tanta coragem de ser simples e de falar com as pessoas coisas triviais da vida, sem complicar perguntas e sem ser muito elaborada, científica. Pessoas, quanto mais alto o cargo, mais simples eles querem conversar. Não são todos. Existem pessoas que, né, por características afins, querem manter esse lugar de muita autoridade, mas eu vou te falar, eu lido com muitos altos executivos, e a maioria é uma simplicidade, mas eles precisam entender que você está enxergando ele a partir do nome e não a partir do cargo. Se você estiver enxergando a partir do cargo, ele vai te responder a partir do cargo. E isso com todo mundo, todos nós, todos nós. Então, é muito, muito legítimo a gente buscar perguntas simples. Os nossos questionários são assim: qual é o seu maior sonho? O que é liderança para você? Quando você se sente visto? Então, são mapeamentos de exatamente alegrias, desejos e valores. O que é importante para você quando você está colaborando, quando você faz parte de um grupo de trabalho, né? E isso vai dando a dimensão da potência daquele grupo, né? O que atrai esse grupo e o que afasta, porque também tem quais são os seus maiores medos, né? Quais são suas crenças limitantes, aquilo que te atrapalha, mas que está com você, quais são os seus monstrinhos, e por aí vai. Então, vamos seguindo aqui mais um pouquinho. Depois eu vou mandar esses slides para vocês, então eles têm mais coisa. Então, uma coisa que é super importante na facilitação com a alma, né? E aqui a gente já está entrando mais agora na formação em si. Quem já é facilitadora sabe, né? Todos na sala sabem que eu falei, né? O grupo é muito inteligente. Está presente quem tem que estar, então a gente não faz chamada, a gente explica muito para a empresa que, assim, essas pessoas estão aqui porque elas querem ou elas são obrigadas. Se elas são obrigadas, qual a liberdade nós temos de verificar o porquê elas não quererem estar aqui? Porque isso é informação importante. Às vezes elas não sentem parte da solução, e isso é importante a gente saber, né? Então, somos todas pessoas com histórias de dor e de amor. Essa é uma frase que eu adoro muito, e eu ouvi e trouxe para a metodologia, e vou honrar que apresenta, de Carla Furtado, ouvi com ela, e carrego comigo no meu coração um grande aprendizado, que torna a gente muito horizontal. Há sempre amor na sala, há sempre dor na sala. Então, isso é muito, muito importante. A escuta é interessada e a fala é livre, como eu falei, né? Então, o microfone é livre, eu não proíbo o celular em salas de facilitação, eu tento ser o mais interessante possível para que a pessoa não lembre do celular, mas eu não proíbo o celular porque eu parto do princípio que isso também é observar. Quantas vezes a pessoa sai para falar no celular? Quantas vezes ela se distrai no celular? Por que ela se distrai no celular? Tudo é informação. O Alan Kaplan, que trabalha com... Essa palavra é difícil para mim, gente, me ajuda. Fenomenologia, que é a observação do fenômeno, a gente busca a informação a partir do que se observa.
Se a gente começa a manipular o contexto, a gente não observa o que está acontecendo. Isso é um princípio científico também. Então, enquanto facilitadora com alma, é importante a gente não manipular o contexto, senão a gente não consegue ter um diagnóstico e nem um relatório autêntico. A gente vai ter um relatório fofo. E facilitar com alma não é fofo. Facilitar com alma é algo integral, é algo autêntico, verdadeiro. E a verdade e a vida, ela tem sombra e luz, né? Então, a gente procura retratar essa dualidade da vida, né? Essa complexidade da vida. E isso vem da nossa base goetiana, junto com o estudo do Alan Capra. Então, isso é falando, né? Já entrei em muitas coisas aqui da metodologia, mas falando um pouquinho para vocês. Então, agora, entrando um pouquinho agora na alma, para a gente ir finalizando e falando um pouquinho sobre a formação. Tá todo mundo bem aí? Deixa eu fazer uma pausa aqui agora, até para eu beber água também. E perguntar, tá todo mundo bem aí? Vocês querem comentar? Tudo certo. Eu quero Certo. comentar que está sendo muito bom rever esse aqui. Antes de eu começar, eu li o caderno quando eu fiz a formação, e de lá para cá muitas coisas mudaram, eu mudei, e isso é muito interessante observar essa mudança. E é triste ver que nas salas de aulas, pelo menos onde eu estou estudando, as coisas acontecem do mesmo jeito. Depois de tudo que a gente viu na pandemia, depois de tudo que se foi feito, que se fala de ensino, ensina-se do mesmo jeito. Aprende-se de maneiras diferentes. Eu tenho uma maneira de aprender, cada um tem a sua. Mas o papel da escola, eu estou falando isso em faculdade, e imagine nas crianças, né, mais jovens. Mas é triste você chegar e ver que o negócio é a mesma coisa. E eu observo também que eu acredito que isso não é só responsabilidade do professor, da instituição. Eu percebo alunos que não gostam de professores que deem aula de tipo facilitação. Eles querem que o professor chegue, escreva e fale. Ou seja, eu não pergunto, ele fala, eu anoto e acabou. É assim, é incrível. E é importante incluir, né? Eu falo que quando a gente busca a diversidade, a gente também precisa alternar na facilitação. Por exemplo, quando eu percebo no mapeamento que o grupo é muito perfil analítico, a gente tende a ser mais estruturado na nossa facilitação, porque o nosso intuito Estrutura, não eles falam é muito levar a assim. pessoa para um lugar desconfortável. Também é, mas não também um lugar tão confortável. Então, a gente mescla ali liberdade com um framework mais definido, né? Então, isso ajuda também, né? Porque o nosso intuito é facilitar, mas não tanto, né? Porque quando a gente facilita tanto, também a gente não gera o atrito para o aprendizado acontecer, né? Quem tem Mas filho sabe disso. eu percebo que é o modelo geral, tá? Não é da instituição Não, específica. ainda O existe. modelo ainda não mudou. Não adianta. Não mudou. É São real. poucos os lugares que você vai e que você observa esse ensinar, desculpa, esse passar uma informação, permitir uma experiência de maneira diferente. Ô, Fernanda, eu posso tirar uma dúvida? Por favor. Eu trabalho com facilitação, eu sou supervisora técnica de Unidade da Proteção Social Básica da Assistência. A gente faz supervisão para os CRAS. E aí, assim, eu carrego como valor essa coisa do círculo, das ideias da facilitação, e é por isso que eu tenho buscado tanto, porque me preenche, isso me faz sentir viva. Eu falo, gente, é isso, esse é o futuro, é sobre essas questões. E aí, eu acredito muito na pegada lúdica e quando a pessoa de fato conecta o sentimento naquele processo, né? Não adianta estar falando sobre a necessidade de você ter empatia no atendimento se eu não te escuto e te faço, né, conectar com isso. E aí, nesse sentido, às vezes a gente leva coisas muito lúdicas, a música, recorte, colagem, e aí, enfim, dinâmicas bem diferentes, assim. E várias vezes eu me paro e pergunto, gente, será que eu estou viajando muito na maionese, assim? Porque as pessoas têm isso, assim, eu sou profissional há não sei quantos anos, eu vou lá recortar e colar papelzinho,
E eu sei que tem muita gente que tem Como elas resistência, que saem de torce o lá? nariz, né? Como elas saem de lá depois de recortar o papel? Não, todo mundo sai muito feliz. Os feedbacks têm sido positivos, isso é que me deixa mais motivada a continuar. Mas sempre que eu vou pensar no que eu faço para trazer essa experiência mais impactante, assim, para ser de fato uma vivência legal naquele dia, eu fico na dúvida, sabe? Porque é muito ousado, né? É muito disruptivo do padrão do que a gente está acostumado a ter uma palestra em que eu falo e você escuta, ou que eu trago um saber, né? O referencial teórico é esse e vocês precisam aplicar na prática. A empresa... Oh, desculpa, Era pode mais falar. nesse sentido, assim, de você me ajudar aí a pensar Sim, se não, a é o coragem banco, né? Banco o banca, desafio de continua. E quando tiver com manter. dúvida, me liga. Quando tiver com dúvida, me liga. Porque Mas eu sei que continua. tem gente que não tem perfil para isso. E aí vai falar assim, nossa, não acredito que eu estou fazendo isso. Coisa ridícula, né? Fazendo um Existe, né? teatrinho. Existe, a gente tem que respeitar, né? A gente tem que ser coerente em relação à inclusão. A pessoa não quer fazer, não é obrigada. Lembra, não é manipular nem controlar, são convites. O convite é a pessoa pode responder sim ou não. E aí a gente observa, né? Então a gente observa o que acontece. Mas hoje mesmo, a palestra que eu fiz hoje foi para um grupo de gestores e eles têm um modelo de universidade corporativa muito voltado para palestra. Hoje foi a primeira vez que eles experimentaram fazer atividades em salas separadas. Olha isso, uma grande empresa, gente. E, Acho que eles não vão comer. e o que aconteceu? Foi a parte que eles mais gostaram. Ai, gente, vamos fazer mais isso, vamos conversar mais. Então, assim, o quanto que eles estão desejando espaço de trocas, né, entre eles, e não só isso que vem de fora, né? E aí eu fico super feliz porque quem sabe mais sobre uma empresa é quem trabalha nela. Muito mais do que eu, muito mais. Ai, Leone, obrigada por ter vindo, viu? Beijo, até a próxima. E então, quem sabe mais sobre a empresa é quem trabalha lá. Então, essas trocas são muito produtivas, né? Elas são muito. Aí, é claro que a facilitação funciona como uma estrutura, né, para ajudar isso a ser inclusivo, para que todos falem e os perfis não tomem conta. Então, continuando aqui, Alma, né? O que a gente faz? Cadê vocês? Vamos parar aqui. Esses são um dos produtos que a gente entrega, então tem facilitação, tem só o desenho de roteiros, se quiser, tem o design de contextos, né? Então, ajudar a estruturar reuniões, workshops e rituais, né, para dentro da empresa. O design de produtos e serviços, então, se quiser desenhar um curso, uma capacitação, a gente também faz. O mapeamento de contexto, que é a nossa etapa inicial, a gente também entrega só o mapeamento cursos, palestras e workshops e o design de atividades, né? Eu quero desenhar 5, 6, 7 atividades exclusivas. A gente também faz esse serviço. Então, sempre voltado para a experiência, né? A experiência de estar junto. Esse é o nosso coração, vamos dizer assim. Aqui é um dos nossos clientes, né? Que a gente atua. Isso é um reforço interessante falar, porque é de pequenas empresas a médias empresas e grandes empresas, então a gente atua em vários setores e lugares, né? Então isso é bem interessante de falar também. Aqui as nossas bases, que eu tinha pulado e voltado para cá, depois eu mando para vocês verem. Aqui uma forma linda, né, de design que a Samara trouxe, que é ancestral, que eu me conecto muito com a frase do Ailton Krenak, que é o futuro, ele é ancestral. Eu gosto de falar que o futuro é o passado com conforto, né? Nós vamos resgatar e vamos ter tempo de resgatar aquilo que é mais essencial, né, da nossa espécie, que é a comunidade. Isso já tem se mostrado uma realidade, ainda uma realidade muito intolerante. As comunidades ainda se formam muito em torno do que as pessoas concordam, mas eu tendo a acreditar, e foi uma tendência, inclusive, agora no South by South, South by South, como é que fala? SXSW, que é a comunidade, né? É você trabalhar o local. Isso é muito, muito forte. Então, eu gosto muito dos rituais ancestrais, que é o círculo, por exemplo.
aqui falando um pouquinho dessa questão do invisível, um pouco das nossas premissas também, né? Conhecer, conectar e cuidar. Então, a gente conhece comportamentos, padrões e hábitos. A gente conecta pessoas, empresas e necessidades, e a gente cuida de pessoas, estruturas e experiências. Então, isso é bem importante. Percebam que a gente não cuida de pessoas. A gente não tem esse papel de cuidar das pessoas, mas de fazer elas se conectarem, né? São adultos que a gente trabalha. Então, o nosso papel é fazer que elas criem pontes umas com as outras. Elas cuidam delas mesmas, né? A gente preza muito pela autonomia, que é o facilitar, mas nem tanto, né? Porque são pessoas adultas e ultracapacitadas. As etapas da facilitação com a alma, então, a gente tem o mapear, o conectar, conhecer as pessoas, o dialogar, né? Então, abrir espaços, que são as nossas entrevistas. A gente gosta muito de fazer as entrevistas individuais, de amostragem, né? Porque depende da quantidade de participantes do grupo. Porque chega um briefing para a gente, a empresa fala, olha, eles não colaboram, pelo contrário, eles vivem em conflito, né? Eles são um pouco engajados, eles não estão nem aí para a empresa, nem para o trabalho. Aí chega esse briefing. Precisamos fazer vários workshops para eles entenderem nossa missão, nosso propósito, e por aí vai. Aí a gente fala, ok, vamos verificar? Aí a gente vai conversar com a equipe, aí a realidade é outra. Aí a gente tenta fazer um match entre o que a equipe falou e o que a pessoa que nos contratou falou. Nunca invalidando nenhum dos lados, lembra? A gente observa. Então, a gente não invalida nenhum dos lados, mas a gente inclui os dois lados. E aí leva para a facilitação um espaço para que essas pessoas todas se escutem, tanto quem contratou. Então, para nós é muito importante também que quem contratou esteja presente. É algo que a gente insiste muito, sabe? O CEO vai estar presente, o diretor vai estar presente. Ah, ele só pode estar presente 2 horas do workshop. Então, nessas 2 horas, a gente tem que garantir que aquela atividade seja a atividade dele ouvir as pessoas. Então, a gente também vai costurando isso com o que é possível. A gente lembra, é uma dança, né? É uma dança, é uma empresa que está girando, a gente não pode parar tudo. Mas a gente pode ser muito inteligente nessa estratégia. Aí a gente desenha, né, o espaço de colaboração e sempre celebra com o grupo os ganhos, os resultados, onde o grupo chegou, o que o grupo alcançou. Então, essas são as nossas etapas, e para cada etapa dessa, a gente tem ferramentas e formas de fazer isso, é o que a gente aprende na formação e apura depois com mais detalhamento no curso de práticas de facilitação, que é um segundo curso nosso. Aqui eu vou passar, que são conceitos de cada um deles, depois vocês podem ver nosso café que não rolou. Esse é um case que eu quero trazer, já estou quase finalizando, o que aconteceu no final do ano com a Embratur. E foi um case muito bonito, com as 250 pessoas da empresa, a gente fez uma imersão de 2 dias, e era uma imersão para celebrar o ano, mas também para conectar os times, porque a empresa tinha passado pelo processo de mudança, né, de presidente, que é natural quando muda o governo. E muitas pessoas novas entraram, então eles estavam ainda tentando entender onde estavam, quem eram. E eles nunca tinham feito isso, então a gente fez um trabalho com eles, desde o desenho do convite, o nome do evento, o desenho do convite, o mapeamento, as entrevistas, a escolha dos brindes, o local, a comida. A gente participa de toda a experiência, não só da nossa facilitação. A nossa facilitação começa quando a gente conhece a demanda, e aí ela vai até o final, quando a gente entrega o relatório e o feedback dos participantes. Então, a gente desenha convite, a gente desenha o brinde, a gente pensa a estrutura, a comida, os tempos e movimentos, tudo está dentro do nosso escopo de entrega, né? Porque a gente trabalha o design, lembra? Para nós, o design é muito importante. E claro que a gente trabalha essa entrega de design, de estrutura, a partir do orçamento que temos. Então, assim, o design que temos é para comprar um chocolate, ok, é muito importante a gente ter um chocolate, a gente ter um café, a gente ter um pão de queijo.
Então, assim, comida é algo muito importante na facilitação com a alma. Não sei se é porque a minha veia é mineira, mas comida é algo que funciona muito com os grupos, né? O momento do partilhar o pão, que tem a ver com a companhia, né? Com o pão, é muito importante, é ancestral e, de fato, nos leva a conexões muito profundas, né? Todos nós temos memórias afetivas e agradáveis relacionadas a uma mesa de comida. Então, nada mais interessante que levar isso para as empresas. Então, por isso, o coffee break, isso tudo é intencional, né? Às vezes a gente prepara atividades no coffee break. A gente fez uma atividade linda uma vez, onde a equipe precisava integrar áreas, e no coffee break você não podia servir você tinha que servir um colega. Então, você tinha que descobrir quem você ia servir e o que essa pessoa comia. E aí você não podia servir uma pessoa que você conhecia, você tinha que servir uma pessoa que você não conhecia. Então, perceba como são sutilezas, né? A gente vai o quê? Criando uma teia de relações a partir da estrutura do design, e são convites, não são imposições. Mas, incrivelmente, nós todos, e eu vou me incluir nisso, porque também faço parte, né, dessa espécie complexa e ao mesmo tempo linda, somos seres que precisamos de atenção, né? Amor, atenção. Então, isso é muito válido a gente levar isso para dentro das empresas. Então, esse foi um case que eu queria fazer. E agora, para finalizar, a gente vai fazer uma atividade. A última atividade, a gente fez 3, essa é a última, que chama a escuta de 3 níveis. Essa é uma atividade do livro do Alan Kaplan e que a gente usa muito na fase de mapeamento. Então, a gente vai separar vocês em quartetos e funciona dessa forma. Uma pessoa desse quarteto vai doar um caso, vai falar algo que está vivendo na vida, o que quiser, né, pessoal ou profissional. E as outras 3 pessoas vão registrar coisas separadas do que a pessoa está falando. Então, uma pessoa vai registrar o que é fato, que é essa pessoa aqui. Fato é assim, ó, o carro bateu. Estava olhando para a rua, um carro bateu no outro. O que é fato? Um carro vermelho bateu no carro roxo. Desceu uma mulher e desceu um homem. Eles começaram a conversar. É fato, certo? A segunda pessoa vai registrar as emoções da fala da pessoa. Nossa, a mulher desceu, ela gritava. O homem desceu de braços cruzados, com a cara brava. Só as emoções. E a terceira pessoa vai tentar captar, ou imaginar, e aí há julgamento sim, o que essa pessoa está tentando falar sobre isso que ela está te contando. O que está nas entrelinhas? O que talvez ela nem está percebendo, mas está aqui? Então, por exemplo, no nosso exemplo do carro, as entrelinhas nossa, parece que a mulher está brava, mas ela estava certa, porque ela entrou e aí logo em seguida o cara veio, nem deu certo e pegou ela. Sua percepção, que ela estava certa e ele estava errado. Mas é só uma suposição, né? Você não é o perito. Mas você supõe que ela estava certa e ele estava errado. Né? E que ela tem todo o direito de sair bem brava e gritando de dentro do carro e por aí vai. É a sua impressão humana, julgadora, cheia de vieses, natural, normal, nossa linguagem da vida. Então, essa é a atividade, não é uma atividade fácil, mas é uma atividade de observação. Dúvidas? Então, assim, ó, quem for doar o caso é a pessoa corajosa, né? Então, assim, é um momento íntimo desse grupo que vai entrar lá, e o que ficar lá é de vocês, né? O que eu vou querer saber depois é da experiência de olhar cada coisa separadamente. Então, vou tirar um print aqui para colocar no chat para vocês. Dessa atividade para vocês levarem. E aí vocês... Oh, meu Deus, não é isso.
Aqui está no chat a atividade. Se vocês quiserem fazer o download dela. E aí eu vou colocar vocês num grupo, então a gente tem 2 grupos, ok? Outra coisa muito importante na facilitação, muita gente já foi, tudo bem, tá cansada, é dia, mas é assim, ó, para a gente facilitar grupos, a gente precisa ser grupo. E não é fácil. Eu tenho, quantos anos que eu faço isso? 14 anos. Gente, é choro atrás de choro das experiências dos cursos que a gente faz e passa pelo processo. É muito coerente. Você vai fazer esses convites, você tem que passar por esses convites. Né? Você tem que se abrir, você tem que ver benefício na vulnerabilidade. Né? Então, não é fácil. Para mim, minha mãe está aqui, sabe muito bem disso. Mas é um lugar de muito autoconhecimento também, né? Eu falo que é curar e ser curado o tempo inteiro. Mas vamos ver aqui, então. São 2 grupos. Vamos separar vocês em 2 salas. E eu vou colocar aqui 10 minutos. Prontinho? Posso abrir? Sim? Tudo bem aí, mãe? Essa atividade, ela causa efeitos profundos, né? O Alan tem esse dom de trabalhar a observação em níveis incríveis, né? É sempre muito, muito especial. Enfim, que bom, né, que vocês puderam fazer essa atividade e ter essa interação, né? A pergunta que eu quero fazer é como é olhar as coisas com foco em um único, uma única linguagem, vamos dizer assim. Fácil, difícil, como é? Existe atenção, né? Existe uma atenção, o que mais? Não, atenção, não Atenção, tensão. É, atenção, sim. é uma predisposição a essa conexão, esse olhar, parar de se ouvir para ouvir o outro. Porque a gente entra no processo, né, de aceleração. E isso da gente combinar que cada um vai ficar num papel da observação e a gente focar a observação num determinado aspecto, facilita um bocado, porque elimina um tanto de coisa que a gente, quando está ouvindo, está aqui tentando processar, e aí compreender o que a pessoa fala, fazer as anotações com base nas palavras dela, ela vai se ouvir nas palavras que a gente vai trazer de volta para ela. É um espelhamento, eu acho que acontece nesse momento, que é muito uma ferramenta que a gente está colaborando com o desafio do outro que está doando caso. Então, eu acho que isso amplifica a nossa capacidade de contribuir para o desenvolvimento num contexto desse, em que temos um desafio e precisamos juntos contribuir para uma compreensão melhor desse desafio. Eu achei muito bacana. Eu acabei ficando com 2 objetivos que eu achei que seria mais fácil organizar aqui, que foi acompanhar tanto a parte mais racional do problema, né, do fato, e a emoção. E ainda assim eu consegui, fazendo as anotações aqui, que fizeram muito sentido, né, Samara? E acho que o mais difícil é tentar entender as entrelinhas, que talvez se a gente estiver gastando energia nesse ponto, a gente não consegue ir observando as outras. Às vezes a gente puxa muito para a nossa própria história e para de ouvir o outro e começa a gerar inferência a partir da nossa própria experiência. Então, eu achei um exercício muito poderoso. Em 10 minutos, a profundidade que a gente chega nessa conversa é incrível. Incrível. Fernanda,
Oi. Eu cheguei bem no final, eu não sei nem qual é o nome da moça que estava comentando sobre a perda e a enfermeira. Qual foi? Não sei, eu não estava. Eu entrei bem no final, e aí é o que ela Marina, acabou de Sueli. Marina, falar. é que ela está no É, celular. Eu entrei bem no finalzinho, Marina, e é o que ela falou. Eu remeti a mim as mesmas coisas que você passou. Então, é como se eu fosse, você tivesse trazido para mim, você não é a única, né? É como se eu tivesse me tirado do centro. Eu também passei isso. Então, é como se você que você tivesse dividindo eu tivesse dividindo a minha dor com você, entendeu? Foi uma experiência e eu cheguei no finalzinho, nem ouvi o início, mas foi tudo que você falou. Eu estou no mesmo momento que você, na reconstrução, sabe? E isso mesmo que você sentiu, poxa, eu podia ter feito mais um pouquinho, mas quem sou eu para acrescentar alguma coisa, né? Foi tudo o que você falou, então foi maravilhoso. O pouquinho que eu ouvi, porque eu não te ouvi todo, tá? Que a gente possa dividir mesmo essa Tem situação. uma, eu gosto muito da Pema Chodron, eu gosto muito da filosofia budista também, né? Quando fala, se você está com dor, saia pela cidade e perceba que a dor existe. E isso diminui a nossa dor, não no sentido de menosprezar a nossa dor, né? De que ela não é importante, mas de que ela é grande, né? E é dividida. É muito bom, eu adoro esse lugar. Essa é uma atividade de mapeamento. A gente está com tempo e eu quero cumprir meu tempo com vocês. Ela é uma atividade de mapeamento. Quando a gente faz entrevista, eu gosto muito de fazer em pares ou em trios, justamente para cada um de nós prestar atenção no briefing em um aspecto. Então, existe o fato, existe as emoções de quem está falando o fato, porque tudo na nossa fala é intencional. E quando a gente não faz essa separação, a gente tende a olhar o sistema a partir do que a gente escolhe. Então, primeiro, tem que ser intencional, porque a gente está fazendo um trabalho, mas a gente também não precisa ser racional de só olhar o fato, porque a emoção traz muita informação, e as entrelinhas mais ainda. Sempre há uma intenção em quem está demandando algo para a gente. E essa intenção também deve ser observada. Então, fazer as entrevistas individuais ou para reunião de briefing com o cliente, estando atenta a esse, a essa separação é importante. E o Alan Kaplan e a gente bebe muito, né, dessa fonte do Kaplan, ele fala, para a gente entender o todo, a gente precisa entender as partes. Só que o todo, ele não se constitui apenas pela soma das partes. Isso é quase matemático, né? Quem gosta de matemática sabe. O todo é muito maior do que a soma das partes. Existem muitos invisíveis. E enxergar o invisível é de uma sensibilidade, de uma busca constante. E enxergar esse invisível nas entrelinhas é algo que a gente vai errar muito, mas a gente também vai acertar muito. Então, é um exercício constante, e isso é facilitar com alma, né? Para a gente não ser raso nos nossos julgamentos. Mas a gente vai julgar, porque é parte nossa. É o jeito que a gente vê. A gente só consegue ver o mundo a partir da nossa mente. Mas a gente pode estar consciente para os nossos julgamentos. Aí a gente começa a facilitar com a alma. E dizer, nossa, por que eu pensei isso dessa pessoa? Ou, por que quando ela falou isso, doeu em mim? O que de mim tem nessa dor? Então, o tempo todo, a gente também é parte do processo. Então, facilitar com a alma é o tempo todo olhar o processo, que é independente, olhar o grupo, que é independente, olhar os integrantes, que são independentes, e olhar a gente. Porque a gente também, a partir do momento que a gente diz sim para aquela facilitação, a gente começa a interferir no grupo, no processo. Então, a gente não é um ser que está de fora. E isso tudo é muito assustador, mas ao mesmo tempo é muito bonito quando você se propõe a estar nesses lugares
com a sua alma, com a sua presença. E é um exercício de observação. Observação, entrega, intervenção, mais ou menos, eu já não gosto mais de chamar essa palavra. Tenho mudado, buscado interação, talvez, não sei, propostas, convites, e por aí vai. Acho intervenção muito forte. Mas é isso, assim, isso é um pedaço, né, de tudo que é a formação, é uma aula, é um encontro. Eu vou pedir 5 minutinhos de vocês, eu sei que eu queria só mesmo apresentar essa parte que às vezes eu negligencio também um pouco, que é essa parte mais prática, né, do curso, mas que eu quero trazer para vocês toda a riqueza de coisas que a gente prepara com tanto carinho para quem chega. Então, acho muito importante vocês olharem isso também. Então, a gente tem todos os nossos materiais, a gente tem um caderno de atividades com 25 atividades de facilitação que vocês vão praticar e aprender e que podem ser aplicadas nos grupos. A gente tem um passo a passo do roteiro, então, como que a gente cria os roteiros. A gente tem um guia de vieses comportamentais, então, explicando cada viés que é suscetível da gente encontrar nos grupos e como lidar com cada viés comportamental. A gente tem um roteiro resumido, mais fácil de ser aplicado, e a gente tem os cards de facilitação, que são esses aqui, ó, onde são 30 cards, que vocês têm todos os conceitos do curso. E esses cards vocês podem também montar de uma forma analógica os roteiros, que às vezes a gente faz isso num PowerPoint ou numa planilha de Excel ou no Word, mas vocês também podem montar na mesa, né? Muita gente faz isso, leva para viagem, faz isso também, então é um recurso bem bacana de ter, além de ser muito bonitinho, colorido, que é bem também um design, né? A gente tem a Comunidade Alma, que é uma plataforma nossa onde a gente tem as ferramentas, as trocas, a possibilidade de colocar os nossos currículos, também ofertar trabalhos, e tem um clube do livro, que a gente começou recente, a Sandra está participando, a gente está no primeira, então a gente vai entender ainda qual é a melhor forma de a gente fazer isso, mas o próximo livro é esse daqui da Priya Parker, que é a Arte dos Encontros. É o próximo livro, então eu já estou também apaixonada para poder começar ele. É um livro maravilhoso, também da nossa bibliografia. Tá aqui o Clube do Livro. A gente tem o Alma Diálogos, que é um encontro uma vez por mês, para a gente conhecer os integrantes da comunidade, o que cada um faz. Então, é um momento também de você poder apresentar o seu trabalho. Mari, você levantou a mão? Foi um coração mesmo. Ah, beleza. Pelo- A gente tem o Alma Práticas, que é o nosso segundo curso, né? E é um curso mais prático mesmo, né? Onde a gente vai, vamos dizer assim, acho que a palavra, não gosto muito da palavra torturar, mas a gente vai, assim, ver no detalhe cada etapa mesmo, que a formação, a gente pratica, vê, mas há uma necessidade de praticar mais e no detalhamento, aprender a fazer uma proposta, uma entrevista, sutilezas, por aí vai. Então, esse curso, quem ministra é a Justine, eu, a Elisa, que é a nossa gerente de comunidade, a Mônica Ribeiro, também super experiente aí na facilitação. A gente tem o Alma Presença, uma vez por ano, a gente viaja juntas para conhecer um lugar. E aqui é muito interessante do Alma Presença, rapidinho eu vou falar, que a Kaline, né, a primeira vez que ela viajou sozinha, assim, sem família, foi tão interessante quando ela chegou no hotel, eu sempre falo, Kaline, você vai virar meu case. Ela falou assim, gente, quando começam as palestras? Aí a Justina olhou para ela e falou, que palestras? Ela, uai, a gente não veio para um congresso? Ela, claro que não, a gente veio se divertir. Aí ela, meu Deus, o que que eu vou falar pro meu marido? Aí ela falou, não, mas se você quiser um certificado, a Fê faz um certificado para você entrega para o seu marido. E ela amou a viagem, uma viagem de conexão para a gente. A gente tinha algumas atividades para fazer, a gente foi em museus, a gente foi em alguns lugares fazer atividade. A gente tinha uma atividade muito interessante com o Uber, né, de mapear o Uber que estava carregando a gente e entender a história do Uber. E foi um momento muito importante e que a gente tende a repetir todo ano.
Aqui, um pouquinho de tudo que vocês vão ter de benefícios, né, para entrar na comunidade. É bastante coisa, gente. Assim, eu falo, quem não quer aprender não pode entrar aqui, porque e quem não quer participar também não pode entrar, porque são muitas oportunidades para a gente estar junto. Eu acredito que é constante o aprendizado. Então, ele também não é a imersão, ela é a porta de entrada. Ela é uau, porta de entrada. E depois você vai seguindo com a gente, entendendo como funciona. Aqui um pouquinho de onde vai ser a imersão, a Casa Azul. É uma alimentação vegetariana, preparada com muito cuidado para alimentar a nossa alma também, que isso é muito importante. A gente fala sobre o autocuidado, para a gente cuidar, né, de grupos e estar em grupos, né, conectar pessoas, a gente precisa estar muito conectada com a gente. Isso inclui alimentação, bem-estar, atividade física. Então, a gente também gosta de cultivar esse lugar. E a gente tem um presente hoje, né, para quem fizer a inscrição até o dia 20, a gente tem um bônus de valor que pode ser apresentado, pode ser descontado do valor ou pode ser, para quem é fora de Brasília, se hospedar com a gente lá no local. A gente tem ainda algumas vagas, né, Mari, para quem quiser se hospedar lá com a gente. A Mari é a pessoa que está cuidando, né, de quem está chegando. Então, quem quiser fazer inscrição e saber um pouco mais, a Mari sabe tudo aí e fala com vocês. Então, é isso. Aqui, resumindo um pouco, depois vocês dão uma olhada no que a gente falou hoje, mas para mim é mais importante isso. É mais que um curso, gente. Isso é um sonho que eu tive e que está comigo. Então, uma comunidade que deseja aprender juntos sobre a arte de facilitar com a alma. A Erlia chegou depois, mas Erlia, eu compartilho de tudo que você falou. Eu tinha um sonho de mudar as coisas de jornalismo. O jornalismo não foi o lugar para eu fazer isso, mas depois eu ganhei a facilitação. Então, eu realmente acredito nesse lugar, sabe? Onde a gente pode ser a gente e conversar com curiosidade. E é isso que eu tenho promovido onde eu vou, né, trabalhar. É isso, pessoas. Passei aí 7 minutos do tempo. E como vocês estão? Como vocês saem daqui hoje? Me contem. Não, eu fico imaginando se isso A fosse ao mãe vivo. é ao vivo, mãe. Estamos aqui ao Não, vivo. desculpa, presencial. Presencial, eu falei a palavra errada. Se isso fosse Presencial é muito presencial, importante também. eu pudesse dar um abraço eu esqueci o nome dela de novo. Se eu pudesse dar um abraço nela hoje, para mim seria muito confortante. E você, claro, né, filha? Muito Estou com obrigada. saudade. Semana que vem estarei aí. Pois Diga, é. Qual é o Dani. nome dela? Dá um abraço nela. Marina. A Marina. Quero agradecer, acho que eu cheguei depois, eu estava em atendimento e eu não consegui, né, entrar antes, mas o que eu vi, o que eu vivenciei aqui muito rapidamente, faz muito, assim, muito sentido e muita conexão com o que eu estou buscando atualmente para aprimorar aquilo que intuitivamente eu já faço, né? E tem um ponto que eu gostei muito, que é a relação da criatividade. Então, eu sempre faço meus exercícios, sempre estou buscando coisas, formas novas, e já entendi essa atividade que a gente fez da escuta em 3 níveis aqui, já fiz assim, uma explosão de coisas para fazer com ela, né? E tenho muito interesse em fazer o curso, só a única coisa que está pegando é Brasília. Então, só isso, fora isso, é só isso. Só isso? Mas porque Brasília está pegando, é uma cidade tão linda. Eu amo É, Brasília. Mas eu é mais, entendo o é deslocamento. mais uma Mas se questão der, logística. Mas eu estou avaliando aqui, estou vendo como é que eu vou fazer. se a gente puder te ajudar para pensar essa logística, tá eu aqui, tá a Mari, tá? A gente pensa junto com você. A A gente gente tem vem conversado. conversando, né, Daniela? Um pouquinho, acho que é um convite que eu faço para vocês também, para gente, porque a gente entra em contato com esse grupo. Então, quando a gente sai daquele lugar da casa, a gente se propõe, né, a fazer realmente. É, é, é como se a gente estivesse trazendo para a gente isso. Então, é o momento de você viver, né, você se hospedar, você se alimentar,
né? Desde o seu deslocamento, tudo isso é um processo que contribui, porque depois você vai multiplicar isso, né, para o mundo. Então, se você puder também estar ali vivendo esse contexto com aquele grupo, vivendo todas essas experiências com o grupo, isso é muito potente, né, no presencial. Então, às vezes a gente mexe algumas coisinhas, né? Acho que cada um, lógico, sabe do seu contexto, né? Mas quando a gente mexe algumas coisas, ela realmente favorece para que né, esse processo de experiência seja realmente, né? O presencial ele tem ele nos traz isso, né? De estar mais próximo do que a Fernanda fala do design comportamental, de vivenciar essas experiências com as pessoas. Então, acho que o próprio contexto da viagem já nos coloca, né, nessa experiência, nessa vivência. Então, me coloco aqui super à disposição para você, né, de vocês. Eu tenho enviado o e-book para cada um, mas nada, se quiserem marcar um horário comigo, de acordo com a disponibilidade de vocês, a gente conversa, eu vou ajudando realmente a, né, se conectar, já começar essa conexão lá com esse processo de inscrição, tá bom? Coloquei aí no chat o telefone de contato, o WhatsApp de contato, então é só entrar em contato e me acionar, que eu estou à disposição para dar todo o apoio, tá bom? E vou estar lá também junto com vocês, né, Sim, a trazendo Mari isso para minha vida. vai fazer a formação também, né, Mari? Então, isso é bem, bem importante. Mas Mari já gente, eu falo, quem chega na comunidade já é facilitador com alma. Na verdade, a gente só oficializa. Oficializa e aprende mais junto, porque é um grupo muito lindo, muito especial mesmo. E o que cada um faz e produz e multiplica, eu falo, eu às vezes, quando eu vejo coisas na TV assim que são, né, muito difíceis, eu tenho a sorte de viver num mundo bem especial, assim, porque as empresas que chegam para mim pedindo os projetos são empresas que também buscam essa alma, sabe? São líderes que são líderes com alma, então eu tenho um recorte da vida bom, mas também, assim, né? Já que minha mãe está aqui, eu vou falar, também fui ensinada a ver a vida com olhos bons, pela minha mãe, pelas minhas avós, então eu já carrego isso comigo, né? O olhar nosso, ele muda tudo que está à nossa volta, né? Então isso também é algo que ajuda a gente a facilitar com a alma, o jeito como a gente olha para as coisas e para as pessoas. A gente consegue enxergar entrelinhas especiais. Gente, boa noite, Boa guerreiríssimas. noite. Guerreiríssimas, até agora ligadas, né, depois de um dia de muito trabalho, que eu sei. Mas estamos aqui, né, atrás dos nossos sonhos, isso é muito importante. Um beijo para todo mundo. Prazer em conhecê-los. Prazer, Dani. Prazer, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Beijos com a alma. Tchau, tchau. Beijo. Yeah.